Meus amigos, bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Um vídeo sucinto, sem demora, tem muito assunto para a gente trazer para vocês. Ontem, na parte da noite, foi uma noite com os assuntos aleatórios que saíram por aí, então a gente vai falar muito sobre o clássico, essa situação do fornecedor de material esportivo, a Nike, o que tem de concreto nisso, tá? A gente também vai falar aqui sobre essa situação do Magnate. Nosso vídeo hoje está indo até um pouco mais tarde, porque a gente foi apurar essa situação. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a saída e chegada de atletas. Então, fiquem atentos, que esse vídeo é muito informativo aí para vocês, tá bom? Por favor, você que puder, se inscreva no nosso canal. Muitas pessoas passam periodicamente aqui pelo nosso canal, mas se esquecem de simplesmente se esquecer. Coloca atenção, principalmente quando a gente for falar aí sobre esses assuntos da SAF e a situação de saída e chegada de jogador. Vamos lá, meus amigos, olha só, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Flamengo, jogo decisivo que acontece amanhã às 9h45, com transmissão da Rede Globo de televisão, né? Sport TV e Premiere. O jogo é praticamente para todo o Brasil, né? Um jogo decisivo que o Vasco da Gama precisa vencer. O Vasco que vem de 3 tropeços aí contra o Volta Redonda, que o Vasco empatou 2-2 lá em Cariacica. Depois a gente empatou contra o Fluminense lá em Brasília, ou melhor, perdemos de 2-1, levamos a virada, e o Vasco da Gama simplesmente, no último jogo, ficou num 0-0, uma das piores partidas que eu vi do Vasco aí nos últimos anos, né? O Vasco tenta a primeira vitória aí no Clássico. Para isso, hoje, o Vasco está fazendo o último coletivo aí, né? A tendência é que o nosso Carille venha com um esquema de 4-5-1, pelo que a gente apurou nessa manhã lá no CT Moacir Barbosa. O Paulinho e o Coutinho vão começar jogando mesmo. É um time muito diferente do time que atuou contra o Sampaio, né? Porque sai o Zucarello, que jogou de ponta, e o Payet para a entrada desses dois jogadores, o meio muito povoado ali. Por restante, a gente só tem uma dúvida, porque o Lucas Oliveira é dúvida para essa partida. Ele sentiu aí uma contratura muscular, né? E o Lucas Freitas até treinou aí como titular. Então, vamos aguardar aí o aviso do departamento médico. A grande novidade aí é que o Maurício Lemos vai ser relacionado finalmente para essa partida aí, tá? E o Capasso segue fora, o Capasso vai ser negociado aí. Perfeito, pessoal? Vamos torcer para que dê tudo certo. Uma vitória do Gigante da Colina é muito, muito, muito importante para que a gente encaminhe a nossa vaga aí para a semifinal. Deixe no placar aí, deixe nos comentários qual o placar e se você está confiante que o Vasco vai vencer o Flamengo. Vamos lá, gente. Vamos começar falando aqui também sobre a situação envolvendo fornecedor de material esportivo. Ontem saiu um assunto muito aleatório que o Vasco não tinha fechado com a Nike. Vamos lá, o seguinte, informação que veio lá de Fábio Azevedo, aí outros canais aí também falaram sobre isso. A informação que a gente teve essa manhã é o seguinte: o Vasco já tem um pré-contrato assinado com a Nike desde dezembro do ano passado, para vestir o Vasco a partir de 2026. Segundo informações aí que a gente apurou, o Vasco da Gama vai receber 26 milhões por ano da fornecedora de material esportivo, a Nike. Com isso, o contrato da Nike aí com o Vasco da Gama vai ser o maior contrato da história do Vasco da Gama. O Vasco vai ganhar 26 milhões. Hoje, o Vasco, que renovou até o final do ano com a capa, recebe 600 mil fixos, né? Esse contrato de 26 milhões aí, o Vasco se tornará o top 5 do Brasil aí em fornecimento de material esportivo, tá?
Então, é essa a situação. Já existe um pré-contrato, a Nike vai ser a fornecedora de material esportivo do Vasco no próximo ano, tá? E surgiu uma palhaçada aí falando que tá tendo troca de documento. Tem nada disso, tem um pré-contrato assinado desde dezembro do ano passado aí, e quem ficou a par dessa negociação foi o CEO da SAF, o Carlos Amorim, tá? O seguinte, sobre a situação do Magnate, ontem também saiu uma notícia que o Magnate não se opôs a abrir negociação com o Vasco da Gama, com a 777. Ele não teria se oposto a essa situação. O seguinte, isso é caô, tá? Isso é caô. Existem ações na justiça que impossibilitam a venda direta com o associativo. Vale ressaltar que a 777 possui 31% das ações e 39% das ações estão sob júdice, tá? Então, não pode acontecer a venda sem que essa situação passe pela justiça daqui do Rio de Janeiro, pelo arbitral da Fundação Getúlio Vargas e também lá nos Estados Unidos da América, porque existe uma liminar lá. Tá? Então, chance zero, isso é caô, isso é fake news, que o Magnate aceitou fazer aí negociação sem a 777. Conversa fiada, até porque o Pedrinho não tem autonomia para poder vender. Porque se assim tivesse, já teria feito, certo? Bom, o seguinte, agora a gente fala aí sobre a situação de saída de jogador. E aí o nosso vídeo começa a ficar ainda mais polêmico. Por quê? A gente teve um informativo aí sobre o Ryan, ontem sobre o Barcelona. A gente apurou que essa situação não é verdade, tá? O Vasco está tentando desesperadamente renovar o contrato do Ryan. O pai do Ryan confirmou aí que vai renovar para que o Vasco não seja simplesmente pego de surpresa, porque o contrato do Ryan termina em dezembro, ele poderia assinar um pré-contrato, né? Mas o seguinte, eu posso informar para vocês, o Ryan pode deixar o Vasco da Gama ainda nessa janela. Isso é uma informação que eu estou dando, que o Ryan foi colocado aí como garantia naquela ação que o senhor do Botafogo, o Taio Arruda, move em face do Vasco da Gama. O Taio Arruda, ele foi aí o mediador da venda do Vasco Associativo para 777, tem 16 milhões aí para ele poder receber. Ele suspendeu essa ação aí, a ação foi suspensa até o dia 28, que é quando fecha a janela. Então, há a possibilidade aí do Ryan, tá indo sim para o Botafogo. Sobre a situação aí de mais um jogador da base deixando o clube. A gente tem que apurar isso, o Pedrinho tem que vir a público para poder falar. O Lucas Eduardo, o atacante, ele está indo embora para MLS, tá? Mais um jogador que está sendo emprestado com passe fixado. Outra situação aqui do GB, tá, pessoal? O Fenerbahçe, né, parece que voltou atrás, tá? E está verificando a possibilidade de comprar o GB e ele fazer essa cirurgia lá na Turquia. Ontem a gente teve ali um parecer muito importante do médico da seleção turca, que também é médico do Fenerbahçe, e se posicionou falando que o GP, por enquanto, não precisa fazer a cirurgia, tá? Essa situação. O GP que vai ser vendido por 3 milhões de euros aí, dá cerca de 18 milhões de reais. O João Vitor, por sua vez, tá, segue com a situação indefinida. Ele quer sair do Vasco. Eu acho que o Vasco não tem que fazer. Mas que vai ficar difícil de contratar jogador. Meu irmão, o cara não quer ficar, é melhor que o cara não fique, para ele e para o Vasco. Negocia. O grande problema é o seguinte: o Vasco quer 6 milhões e meio na mão e o Vasco não quer que o Cruzeiro
pague aí a situação diretamente ao Benfica, tá? Sobre a situação de reforços, vamos lá. A situação aí do Fabinho, né? O Vasco divide aí em duas vertentes, uma aqui no Brasil e outra fora do Brasil. A situação do Fabinho, o Pedrinho está cuidando aí. A primeira proposta foi negada, tá? O Vasco fez uma nova proposta de US$ 1 milhão, acredite se quiser. O jogador está contundido e o seguinte, tá? O Vasco da Gama deve ter êxito nessa contratação, porque é um jogador que tem contrato se encerrando agora, aí no final do ano de 2025, e pode assinar um pré-contrato, tá? A informação que veio do André Hernan, tá? Lá do UOL, tá? Trabalhou muito tempo na Globo. O Marcelo Santana continua aí na Europa, tá? Ontem saiu um informativo aí do Franco Servi, do Jean Prestiani, né? Gianluca Prestiani, do Balbuena, do Garré e do Pedro. Vamos lá, vamos explicar aqui rapidinho, tá? A situação do Franco Servi aí é uma situação que o Vasco fez uma solicitação de empréstimo do argentino de 30 anos que joga lá no Celta de Vigo, né? Que tem passagem pelo Benfica, bom jogador, um jogador que está custando aí 900 mil euros, tá? O Vasco também verificou a possibilidade de um empréstimo aí do Jean Luca Prestiani, jogador do Benfica, jogador de 19 anos de seleção, jogou ontem o jogo ali que foi 1-1 com a seleção brasileira, né? E a gente aguarda essas situações. Agora, o seguinte, o que a gente tomou conhecimento aí, que a situação do Lloyd, a situação aí do Garré e a situação do Balbuena são situações que estão muito bem encaminhadas, muito próximo do desfecho. O Vasco teria destravado a situação do pré-contrato lá do Balbuena, e as duas situações ali do Garré e também do nosso Lloyd estão bem encaminhadas. O Pedrinho tem que correr porque faltam aí 14 dias para fechar essa janela. O vídeo ficou longo, mas era necessário para a gente poder esclarecer tudo que está acontecendo no Gigante da Colina. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!